Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, o nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminhos profissionais. E eu gosto de trazer pessoas das mais variadas profissões, de formações diferentes, caminhos diferentes e também de idades diferentes, né? Então, eu vou trazer aqui o Leonardo, vou apresentar o Leonardo daqui a pouco, né, Leonardo? Mas assim, eu gosto de trazer pessoas mais jovens, como você, que estão, né, trilhando um caminho, pessoas ali de meio de carreira, que às vezes está repensando a carreira, e pessoas também mais para o final da carreira, que são aquelas pessoas que têm muito para contar, mas ainda querem um novo caminho, né? Então eu estou recebendo aqui o Leonardo Fleming, gostei desse sobrenome seu, parece coisa de filme, né? E o Leonardo vai nos contar um pouco sobre quando a carreira acelera rápido demais, porque esse também é um problema de carreira, né, Leonardo? Sim, também é um problema de carreira. Mas antes, Leonardo, eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse quem é o Leonardo, como que você começou profissionalmente, o que você estudou, quais foram as suas experiências, porque aí a partir daí a gente vai entender essa sua carreira acelerada. Bom, eu atualmente tenho 25 anos, Bem, né? bem novo. Bem novo. E minha trajetória profissional começou, ela é bem ligada com a minha vida pessoal, né? Uhum. Então, quando eu tinha 14 anos, ali para começar a ser jovem aprendiz e tudo mais, acabei perdendo meu pai nessa idade e minha mãe viu assim, o que eu vou fazer? Falou, vai trabalhar. Tem que começar já ali, né? E aí eu comecei, ela conseguiu para mim fazer um curso no Senai, só que eu tava no auge dos meus 14 anos, eu queria o quê? Eu gosto muito de jogar vôlei, né? Sim, também é algo legal. que interliga né, depois do meu futuro. Então eu queria continuar jogando e ela queria que eu trabalhasse. Eu falei, não, mas eu vou jogar, não quero. E era uma fazer. necessidade, você precisava trabalhar, né? Engloba a questão dos dois, né? Porque o trabalho a gente vai justamente criar, amadurecer, né? Vai desenvolver, e, né? Também a necessidade de questão financeira, né? Não, mas eu acho importante, né? Assim, porque às vezes nesses momentos de transição, assim, o trabalho ajuda muito também, né? Ele te dá uma base, pra você não ficar pensando só em outras coisas, né? Sim, exato. Só que como eu estava ali no esporte, queria continuar. Então eu falei, bom, tudo bem, vou respeitar, né? É algo que ela quer mais do que eu. E aí foi onde tudo começou, né? Então eu fiz um curso ali de 12 meses, assistente administrativo na época, e depois acabou. E eu falei, nossa, e agora? Não vou trabalhar mais, Sim. né? Mas você já estava como jovem aprendiz, além do curso, você estava fazendo... Não, era só o curso mesmo, só o curso. somente o curso. Que é muito bom aquele curso, né, cara? Eu sim. falo que, assim, o curso técnico, os cursos técnicos e esses cursos de profissionalizantes, muitos jovens não enxergam ele mais hoje, acham que só quer ir para o ensino médio, normal, mas, cara, aquilo dá uma formação que é muito importante, né? Sim, eu falo, se eu não tivesse entrado ali, se eu tivesse batido o pé, falando, não, mãe, não quero, eu acho que minha vida profissional seria totalmente diferente, né? Porque você muito novo foi colocado à prova, né? Sim, a gente já criou o quê? Responsabilidade né, de questão de horário, questão ali relacionada ao dever de estar lá, né? Porque às vezes a gente está na escola, mas hoje eu não vou. A gente acaba faltando, tem essas questões. O trabalho, a gente não tem essa, né? Não dá pra você falar assim, hoje eu não vou, né? Sim, a gente já vai amadurecendo de uma forma mais... né? Mais rápida. Mais rápida, exato, né? Então, tem a questão da disciplina ali, né? E aí eu comecei a interligar a questão, né, da época do Senai, a escola, sabe, entrando no ensino médio, e o vôlei. Sim. Porque para mim o vôlei sempre foi algo, né, dispensável. Na verdade, o esporte sempre foi, né? Sempre o esporte, muito... ele nos dá muitas coisas, né, cara? Não só a questão de saúde e tudo mais, mas o esporte é social, o esporte te ajuda a desenvolver a sua identidade, né? Ele é muito fundamental nesse sentido. Eu sempre gostei muito de natação, futebol, tênis, sempre acompanhei. E depois daí eu acabei entrando como estagiário na TV Câmara, né? Legal, na Câmara Municipal. Então fiquei lá, foi um contrato de 8, 10 meses. Ainda com 14 para 15 anos ali. É isso, foi Logo depois, acho que 15 para 16, né? Sim. E aí fui seguindo, acabou ali,
comecei a trabalhar numa empresa de recuperação de crédito, questão de cobrança. Que é difícil. Que é difícil. Sou um pouco tímido para falar assim, né? Então eu tinha que ficar com o telefone na orelha. Não, ali. eu falo que às vezes eu vou contratar profissionais para a área comercial, de vendas, e quando você pega alguém que veio de cobrança, você pode ter certeza que o cara é bom, porque aguentar a cobrança, o nível de estresse que é, de você às vezes bater de frente com alguém, né, bater de frente com o cliente, é bem complexo, né, cara? Foi bem desafiador, justamente por isso, porque você está entrando em contato com uma pessoa que, bem ou mal, acaba sabendo que tem ali a dívida, por alguma necessidade, algo que ocorreu, você tem que tentar convencer ela, né? Eu acho que é o ponto de venda ainda mais complexo. A pessoa está devendo, mas ela acha ruim que você está cobrando. Sim, então a negociação é uma venda muito mais difícil do que quando o cliente vai numa loja e quer algo, né? Sim. Então, e aí, questão para melhorar a comunicação, tudo foi algo bem importante ali, né? É uma escola, né, cara? Uma escola de comunicação, uma escola de negociação. Exato. E a partir daí, quando eu fui completar, acho que 18 anos, eu tive uma breve passagem também bem rápida no Behring, no laboratório, na recepção, mas foi rápido mesmo, porque entrou de um mês, né? Mas também foi algo que aí eu já estava lidando aqui pessoalmente com as pessoas, né? Diferente do telefone, né? Sim, então a partir de lá foi onde eu migrei a minha vida, fiquei um mês, porque logo depois acabou surgindo a oportunidade de ir para o escritório de contabilidade, né? E é onde liga aí a questão familiar, né? Sim. Minha mãe, ela é da área, já faz mais de 20 anos, né? Que ela é da parte de departamento pessoal agora migrou para o RH de empresa. Na contabilidade que eu fui para trabalhar lá em 2019, ela já tinha trabalhado lá, ela tinha trabalhado lá uns 15 anos. Entendi. Né? Então já tinha saído, surgiu a oportunidade para iniciar ali no departamento de arquivo, coisa básica mesmo. Aquela coisa bem inicial mesmo, né? Bem inicial, né? E eu falei, algo totalmente diferente, né? Sempre desafios, né? Sim. Então, lidando sempre com questões a parte de cobrança, para uma recepção, para um arquivo. O trabalho é muito aprendizado nesses primeiros anos, né, cara? Mesmo que você tenha uma formação, que você vai trabalhar na área, mas sempre é esse momento de aprendizado, né? Sim, é o que eu sempre, atualmente, né, que eu falo pro pessoal, sempre, se passou 1, 2 dias, alguma coisa você vai aprender ali. Com certeza. Tem coisas positivas, tem coisas negativas, mas a gente sempre... alguma coisa ela vai fluir, vai fazer sentido lá na frente, sim, né? Com certeza. Essa pequena passagem, né? E aí eu fiquei 1 ano no arquivo e surgiu a oportunidade de ir para o departamento pessoal. Que foi numa contabilidade. Numa contabilidade, que era onde minha mãe trabalhava. Sim. E aí eu falei, será? Trabalhar com mãe? Eu trabalharia diretamente com ela, né? Mas ela passou por lá, né, no mesmo departamento. E quando eu entrei na contabilidade, foi na época também da faculdade, o que eu vou fazer. Sempre falei... Aquele momento da escolha, né? Sempre falei, vou fazer educação física, eu gosto de esporte, vou trabalhar com isso. Não, minha cara. E quando eu entrei na contabilidade, eu falei, bom, talvez eu possa fazer contábeis, né? Minha mãe falou, não, faz direito, faz outra coisa, né? Não, tentando ali... É engraçado que contábeis é uma profissão muito tradicional, né? Mas ainda tem um pouco essa visão, né? Não, faz outra coisa, contábeis... Eu não sei se é porque é um negócio muito específico, né? Sim. Mas existe isso, né? Um pouco de... Não vou dizer preconceito, mas aquela história assim, não, faz outra coisa. Às vezes a pessoa acaba não deixando de lado, assim, mas pode ser que tenha algo melhor, né? Melhor. Acaba desvalorizando, né? Mas você sabe, Leonardo, que uma das coisas que eu criei esse podcast foi para falar com o meu filho sobre carreira, porque meu filho está com 17 anos agora, né? Está naquele momento da escolha. E eu via muitos amigos dele conversando, falando, e todo mundo, cada um com uma dúvida diferente, o que nós vamos fazer, muita pressão familiar, né? A família falando, tem que fazer direito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E muitas vezes as pessoas escolhem cursos que não tem nada a ver com elas, né? Por uma pressão, ou no seu caso, que é o caso de muitas pessoas que trabalham primeiro e depois vão estudar,
você acaba falando assim, já que eu estou trabalhando nessa área, deixa eu fazer isso também, né? É muito comum isso acontecer. E às vezes não era o que você queria fazer, na verdade, né? Então, aí eu comecei na contabilidade, só que aí depois eu falei, não é isso que eu quero. Né, eu até tinha conseguido o ProUni ali acho que foi 2019, eu consegui no meio do ano. Bem um pouquinho antes da pandemia, né? Isso, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, foi quando eu recebi a oportunidade para ir para o departamento pessoal. A faculdade, de contábeis, eu já não estava ali alinhando, não era algo que realmente eu queria dar andamento. E aí eu migrei para a faculdade de RH. Né? Legal. E aí eu fui... Onde você fez? Na Barão. Na Barão, legal. Na Barão. Eu mudei. Quando você formou? Foi 23. Ah, tá, porque eu dei aula lá no ano passado, é que o curso da Barão de RH meio que acabou, eles não formaram turma ano passado, acho que não formaram esse ano também, infelizmente. Hoje quem tem um curso muito forte de gestão de RH hoje é a FATEC, né? A FATEC está com um curso muito bom hoje. Eu leciono lá, inclusive. Na época que eu entrei no meio do ano de 2020, 2020, na pandemia. Então, a minha turma já era de 5, 6 pessoas. Não era uma turma muito... A pandemia acabou com vários cursos, né, cara? Sim. Foi um momento bem difícil, difícil. Ninguém sabia como que ia ser vida profissional, vida pessoal. Foi complicado. Muita coisa ali mudou bastante, né? Então, e foi um dos pontos que me fez acelerar esse meu aprendizado, né? Porque eu fiquei um mês ali janeiro, 2 meses, janeiro e fevereiro no presencial, nessa total... você chegou a estudar um pouquinho no presencial e depois teve que migrar para o EAD. Sim. Então, né, ficou o trabalho a mesma coisa, porque, né, tinha a questão... E eu também tinha acabado de mudar, de fazer essa mudança. E aí foi onde começou. Muitos desafios na parte de departamento pessoal, né? A área da saúde tem vou citar aqui, né? Sim. Foi um desafio muito grande. Mas na parte do departamento pessoal, a gente teve uma demanda muito grande devido à questão de redução de carga horária que as empresas mudança para o modelo de home office, né? Que era uma novidade para muita gente, né? Exato. E então, ao mesmo tempo que o pessoal, os analistas da época, né, não sabia, eu como auxiliar, aí que não sabia menos. Então era algo que precisava fazer, entrava em algum site do governo para fazer a questão de redução de carga horária, isso. O pessoal me passava... Foi um aprendizado na prática. Foi um aprendizado, então, né, ali, questão de Instagram, né, as redes sociais, era onde tinha que procurar para saber, para entender, né, então, porque a demanda estava muito alta, né, a gente, de repente, tem os prazos legais. Foi um momento muito complexo mesmo. Foi. Entrar no mercado de trabalho, né, assim, da forma como você estava, neste momento, deve ter sido um desafio realmente muito grande. Né? Foi um desafio bem grande mesmo, justamente por conta disso, porque como que eu ia aprender? Para quem que eu pergunto isso? Para quem eu pergunto, exato, né? Então, era algo ali que não tinha muito para o que fazer. Ou a gente estudava, procurava os canais de comunicação para entender melhor como seguir o processo, né? E o pessoal que estava ali, os analistas, né? A gestora da época, foram quem realmente me deu muito suporte. Então, ligava de chamada de vídeo, olha, Léo, faz assim, vai. Eu falo, tudo onde eu cheguei hoje, né, foi graças a essas pessoas da época, porque elas me acolheram. E né? Isso é importante, né, cara? Assim, eu falo muito com pessoas aqui de vários níveis e vários momentos da vida profissional. Às vezes a pessoa que está entrando, jovem, que acabou de se formar, está procurando emprego. Falo muito com aquele profissional já sênior, que já chegou no topo da carreira e ele às vezes quer se redirecionar para o outro lado. E falo muito com um tipo de profissional que é aquele que está no meio de carreira ali, sabe? E que ele veio fazendo uma carreira até determinado momento e depois fala, cara, não é bem isso que eu queria não, isso não tem muito a ver com meus valores, eu quero ir para outro lugar, tal coisa. E
uma coisa que eu sempre ouço das pessoas aqui é isso, né? Assim, e eu tive isso na minha carreira também. Se você tem a sorte de encontrar algumas pessoas que se doam, né? Que falam assim, não, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, eu vou te dar E essas pessoas mudam a sua carreira completamente, né? Porque se você não tivesse aquela pessoa ali, você levaria muito mais tempo para desenvolver aquela competência. Né? Exato. Se as outras pessoas não tivessem a questão de empatia ali para, né, ajudar, ter o momento de explicar, né, a paciência, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes as pessoas não têm. Ela acha que o aprendizado, às vezes eu posso demorar para desenvolver, aprender algo, e a pessoa acha, não, mas é só você fazer assim. Não, porque a pessoa não lembra que ela também teve que aprender, né? Exato. Ela também já passou por esse momento. Exatamente. Então, foi esse momento da pandemia, né? Mas aí depois ali, graças a Deus, deu tudo certo, todos estamos aqui, né? E aí você terminou o curso de RH pela Barão? Isso, terminei. Aí a questão... Ainda estava no EAD ou chegou a voltar para o presencial? Voltou híbrido, né? Voltou híbrido e aí meu último semestre, que foi fazer um curso só, né? Depois, porque eu não consegui pegar ali no começo. Então, aí era presencial. Já estava naquele momento da migração. Isso, fazia só uma matéria. E aí foi 100% presencial mesmo, mas antes tinha um híbrido e aí às vezes... Mas a minha turma era pequena, então ia 5 pessoas, já era 5, então a gente ia às vezes 5. Não tinha tanto problema, espalhava pela sala ali, né? Sim, né? Mas a grande parte foi o EAD. O EAD é uma coisa que a gente discute muito aqui. A educação em geral, eu sempre trago professores, diretores de escola, tal coisa. E eu sou um fã do EAD porque eu produzo conteúdo para EAD há muitos anos, atuo como professor no EAD, sou aluno de EAD porque eu gosto de aprender também no EAD. Mas ele é um grande desafio para quem está aprendendo, né? Eu falo que o EAD é mais difícil que o presencial. Totalmente. Em termos de dedicação, né? É muito mais complexo. Ainda mais para você ali, né? No meio de uma pandemia. Porque tudo que você está falando, né? Você teve as pessoas que te orientaram, mas também estava num momento em que os profissionais das empresas estavam loucos, né? Todo mundo com medo, com ansiedade. Será que eu vou ficar empregado? Será que eu não vou ficar empregado? Né? Tinha todo um contexto no ar também, né? Sim, o EAD ele é disciplina total. Né? Então, porque quando o presencial, você sabe, das 7 às 10h30, segunda a sexta. Sim. Você vai ali, você vai cumprir. Agora o EAD não. Hoje eu não vou entrar. Mas deixa pro final de semana. Tem uma coisa engraçada, eu estava comentando hoje cedo aqui com a Ana Beatriz, que ela atua em ensino superior, e estava falando isso, né, que o presencial, o cara tá lá às 7h10, mas às vezes ele não tá, né? Só tá a cabeça dele, né? Só tá a presença dele. Ele ainda tá resolvendo um negócio da empresa, ele tá às vezes batendo um papo, mas ele tá lá, ele tá presente, ele ganhou a presença. No EAD não, né? Eu tenho que entrar mesmo e ficar, né? É um desafio. Depende ali exclusivamente de você. Exatamente. Né? Então, tem ali a questão, tem uma dúvida, tem os fóruns ali para você tirar suas dúvidas, né? Mas é complicado. Mas não é a mesma coisa e aí é você e você. É uma dedicação muito grande, você precisa de muita disciplina. Muita disciplina. Muita. E aí, tá bom, terminou esse curso, se formou. Terminei o curso. Migrei, né? Então, na época acabou a pandemia, e o escritório que eu tava, mudei de escritório, de contabilidade, passei ali em outro lugar por 7 meses, né? Por fim, voltei a trabalhar no escritório que eu comecei, né? Ali eu já voltei como analista em 2022, né? E os desafios que sempre ia aparecendo, né? É aquilo, sempre gostei muito de desafios. A gente aprende nisso, né, cara? Sim, então, tem algo diferente, algo novo ali, vamos, né? Eu falo, vou dar um jeito, né? Sim. Vou dar um jeito, vou aprender. Essa é a questão, né? Às vezes tem pessoas, hoje, a gente vê, principalmente pessoas da sua idade, né, mais novas, existe uma crítica muito grande à formação superior, as pessoas falando, não precisa estudar, não precisa de diploma, até coisa. Mas é que muitas pessoas ainda acham que é o seguinte, que você vai estudar, vai fazer um curso superior, vai ganhar um diploma e nunca mais na vida você precisa aprender nada. E não é assim. Às vezes o que você aprendeu no primeiro semestre do curso, no último semestre já não vale mais nada. E você vai ter que reaprender com toda certeza, né?
Atualmente eu passo por exatamente isso que eu estou vivendo. Porque na época da faculdade eu pensava, bom, trabalho com departamento pessoal, vou fazer gestão de pessoas, né, de pessoas, gerir, precisar liderar a equipe, não é meu foco. Eu quero ser um analista, começar no pleno, júnior, pleno, sênior, e tá tudo certo, né? Então, o meu foco sempre foi a questão de que envolvesse o que eu estava fazendo no momento. Sim. Você... Né? É que a gente começa sempre a nossa carreira pela operação, né? Pelo operacional, por fazer, né? Sim. Depois é que você vai entrar em eu pensava, momento. eu 21 anos, né? Para fazer 22, vou gerir uma equipe, algo do tipo, questão de treinamento e desenvolvimento, não vou fazer, aqui vou fechar a folha. E o DP tem isso, é bom você falar sobre DP, e seria até bom explicar isso um pouco, né? Porque ainda existe uma confusão conceitual muito na cabeça das pessoas de DP e gestão de pessoas, né? Ou gestão do RH. O DP, de certa forma, ele lida com a relação legal, né, da empresa com o seu colaborador. Então, ele vai fechar folha, ele vai olhar para férias, né? Contratação, demissão, tem coisa. E o RH, ele acaba olhando para outras coisas, né? Como recrutamento e seleção, como treinamento e desenvolvimento. Duas áreas importantíssimas que trabalham juntas, porque você está falando de gente, mas com atividades muito diferentes, né? Sim, questão de treinamento e desenvolvimento, ali o DP, muitas vezes a gente tá fazendo questão calculando salário, alguma coisa, desterra o olerite do funcionário, né? Tem algum erro de cálculo, alguma coisa, esse funcionário muitas vezes não quer ser treinado. Não, ele perdeu a motivação dele completamente. Exatamente, ele está desmotivado, né? Então, tá distante, mas está junto ao mesmo tempo, os dois, né? Com certeza. Justamente por conta disso. Muitas vezes a pessoa viu o departamento pessoal, rescisão em férias. Ele procura para isso, né? Então, chegou lá, foi mandado embora, deu X valor. E o interessante é que o DP, né, você, né, falou de contabilidade, a sua mãe falou de direito. Na área do DP tem muito, tanto o contador quanto o advogado, porque você lida de um lado com folha de pagamento, com imposto, com taxa, com coisas que você tem que pagar, que o contador faz bem, mas também do outro lado você tem a questão das relações trabalhistas, né, das ações trabalhistas, que muitas vezes os advogados também estão presentes nessa área, né? Sim, eu sempre falo, a gente precisa ter um suporte jurídico aqui, onde eu estou atualmente, porque o funcionário, né, ele acaba vendo ali o TikTok, sempre tem... Virou moda agora, né? Isso, tem uma influenciador de justiça do trabalho. Sim, igual a questão de mudança da escala, né, 5x2, acabar com 6x1, então acaba tendo muitas dúvidas e a gente fica, assim, qual que é o meio legal, né? Muitas vezes o empregador quer mudar o funcionário de função, alguma coisa do tipo, mas será que pode? Será que faz sentido, né? Isso é uma coisa, cara, que eu observo muito hoje e às vezes eu fico sem saber se eu dou razão ou não dou razão, vou ser bem sincero com você. Pelo seguinte, né, cara? Eu vejo que hoje, e você falou a história do TikTok, é mais pura verdade, hoje as pessoas têm muito mais informação sobre os seus direitos legais. Antigamente as pessoas não tinham isso. E eu vejo muito essa discussão da pessoa falar, isso não está na minha descrição de cargo, isso não é a minha atividade. E eu entendo que realmente empresas muitas vezes querem sobrecarregar a pessoa com uma série de atividades e não pagar por isso. Tem toda razão. Mas, por outro lado, tem o outro lado disso, que é o seguinte, você só aprende coisas novas, né? Você só aprende novas tarefas, novas competências, novos conhecimentos, se você sair daquilo que é o seu cotidiano, né? Então, essa é uma questão que sempre me vem, assim, será que está certo a pessoa negar fazer coisas que não são da sua atividade, ou isso vai engessar essa pessoa pro resto da vida num lugar só, né? É uma questão que eu já discuti isso aqui com algumas pessoas, porque nenhum dos dois lados está errado. Mas também não está certo. Fica nessa balança aí, né? Hoje a gente vê que as pessoas estão muito mais voltadas pro papel ali. Você tá falando que eu tenho que fazer 3 linhas, 3 linhas, né? Tá sendo um grande problema das pessoas realmente querer sair da zona de conforto. Claro,
se eu fui contratado para fazer alguma coisa ali, tô saindo totalmente fora, que não faz sentido, realmente a gente sabe que acaba tendo empresas que... Né, mas para que eu possa me promover, por exemplo, ser promovido, eu vou ter que aprender coisas que não são da minha atividade. Exato, é o sair da zona de conforto, né? Você tem que estar disposto a... Né, querer aprender algo novo, pra gente aprender algo novo. Como que a oportunidade vai chegar na sua porta, né? Sim, perfeito. Então, vai muito de encontro ao que você pensa pro seu futuro. O que você pensa pro seu planejamento. E agora, trazendo para o momento atual, você me contou essa história toda, e aí chegamos hoje com o Leonardo em que situação profissional, em que posição, fazendo o que profissionalmente, né? Onde que você chegou com essa história toda aqui? Então... como eu cheguei, né, acho que 2024, eu recebi uma mensagem do CEO da empresa que eu trabalho no LinkedIn. Pelo LinkedIn? Foi pelo LinkedIn. Era para uma vaga de coordenador ali do departamento pessoal. E eu, não vou nem responder. Você tá doido, né? Não faz sentido. E eu fiquei com isso na cabeça, onde eu estava vivendo um momento muito bom, né, profissionalmente. Mas ainda no operacional, né? Mas ainda no operacional. E aí um dia eu falei, vou responder. Vamos ver o que dá. Vamos ver vamos ver o que seria ser o coordenador ali, né? Como que seria? E aí foi onde tudo começou, né? Eu respondi, fui fazer entrevista e até um marco que eu tenho, assim... no momento que falou a questão de se eu já liderei outra pessoa. O que eu pensei? No esporte. E é engraçado, porque às vezes a gente acha que a liderança é só algo profissional, mas o esporte tem muito de liderança. Sim. Trabalho em equipe, uma série de coisas. Exato, questão no vôlei, né? Eu já fui capitão da equipe, então eu pensava assim, alguma coisa ali realmente sim. Eu transmitia, de fazer a gestão. Porque o capitão da equipe, ele é uma pessoa que acaba tendo conhecimento, né? Às vezes tem um respeito. Não é o melhor do time, mas tem um conhecimento, entende, né? Põe um respeito, né? E sabe comandar, né? Perfeito. Sabe dar as coordenadas ali para fluir, né? Às vezes motivar outra pessoa. Muitas vezes no vôlei a gente erra um ponto, a gente pode... Tem mais 25 para jogar. Se eu errei o primeiro, mas às vezes nosso psicológico não tá bom naquele dia, né? Sim. Então, para motivar. E foi um ponto que eu lembro que eu citei assim na entrevista, né? E aí eu fiquei nessa função. Então, lá tinha uma gerente, né? Ela acabou saindo de licença maternidade antes da hora. Sim. Então, eu fiquei apenas 10 dias com ela, né? Porque foi algo imediato, assim. Eu pedi demissão de onde eu estava, comecei, e aí ela precisou afastar, né? Entrou de licença, e eu falei, pronto, eu vou ter que aprender a ser um gestor, né? Porque eu estava assumindo bem a posição dela ali, né? Eu entrei para ser coordenador e acabou, né? Ela, na ausência dela, eu ia ficar ali e depois a gente ia trabalhar junto. Sim, mas você sabe que isso é um ponto, quando a gente conversou brevemente, você contou um pouco dessa história, né? Foi um ponto que eu falei, não, isso eu vou conversar com o Leonardo, porque eu vejo, no seu caso específico, você ainda vinha de uma outra empresa e você entrou nessa já numa posição, né, de coordenação, de tudo mais. Mas a gente vê muito as empresas cometendo um erro conceitual, né, que é assim, eu pego uma pessoa que é um bom operador, que sabe fazer bem aquela atividade, e falo, a partir de hoje você vai ser o coordenador, você vai ser o supervisor, você vai ser o líder, você vai ser o gerente. E muitas vezes são competências completamente diferentes, né? Saber fazer uma folha de ponto bem e não dar erro, né? Não significa que você vai ser um bom gerente disso, um gestor disso. E muitas vezes, e na maioria das vezes, não vou falar nem muitas vezes, na maioria das vezes, as empresas não preparam essas pessoas, elas só jogam ela lá, igual aconteceu, não estou dizendo que a empresa fez isso com você, mas assim, em 10 dias você teve que se virar, né? É o que eu sempre comento, pessoal. Às vezes a gente tem gestor que é um ótimo analista sênior. Sim, perfeito, é isso aí. Né? Mas ele não tem nenhuma capacidade de gestão. Não, exato. Né? Então é onde a gente fala que a pessoa fica batendo ali na mesma tecla, sim. Né? E a questão
também eu falo pro Leandro, falo, o que você viu? Afinal de contas, tá lá no LinkedIn, né? O que chamou a atenção, né? Mas em relação a essa mudança, logo depois também que entrei, ele acabou fornecendo para mim e para outros 2 gestores que estavam lá, cursos que estão, né, para esse desenvolvimento, para preparar. Exatamente isso. Para ter o preparo ali para conduzir, né? E eram pessoas totalmente que eu nunca vi, né? Era uma equipe toda, sempre foi 100% mulher, né? Então, algumas mais velhas que você, mas né, com mais tempo de casa que você, com certeza. Exato, né? E aí chega um homem para liderar ali uma pessoa totalmente de fora e às vezes acaba tendo isso, né? Sim, com certeza. Chega uma pessoa de fora, eu tô aqui há 3, 5 anos, eu não tive a oportunidade, né? Mas muitas vezes tem essa questão que a gente falou, né? Ela não tem o perfil de liderança. É difícil entender isso para quem está dentro da empresa, mas quando a gente conversa, por exemplo, sobre recrutamento e seleção, você tem 2 formas de preencher um cargo de gestão, né? Você pode fazer uma seleção interna ou pode fazer uma seleção externa, né? Em geral, quando você faz uma seleção interna, primeiro que tem que ter gente que tem capacidade de liderança, que nem sempre é verdade, né? Mas outra coisa que acontece quando você faz uma seleção interna é que você não traz um sangue novo, uma ideia nova, uma nova forma de enxergar as coisas e tudo mais. Por outro lado, quando você traz alguém de fora, mas é uma pessoa que já conhece a cultura da empresa, já conhece os processos, as coisas todas. Quando você traz alguém de fora, essa pessoa vai ter que aprender, como você aprendeu, o processo da empresa, a cultura da empresa, a forma da empresa trabalhar, tudo isso ela vai ter que aprender. Mas ela traz um sangue novo, né? Ela traz uma nova forma de ver, ela traz às vezes um olhar que vai dizer, olha, isso aqui pode ser feito de um jeito melhor. Então os 2 lados são positivos desde que bem trabalhados. O que eu vejo muitas vezes é que se traz alguém de fora e não se informa para quem está dentro por que ela não foi escolhida, né? Esse é um grande problema. Às vezes pode causar até uma desmotivação, sim, né? Com certeza. Mas lá não foi o caso na época, né? O pessoal conseguir conduzir bem ali para, primeiro o quê? Ter a confiança, sim, né? Perfeito. Mostrar realmente o porquê que eu fui escolhido, né? Sim. Porque eu, né? Teve essa questão de fora. E ele já te respondeu por que ele te escolheu? Qual foi o que ele viu? Foi exatamente esse ponto, questão de mudanças, né? Então foi questão ali para diminuir processos, né? Ter exatamente alguém de fora com outro olhar analítico, porque às vezes estava ali, né? A profissional que estava há 10 anos, né? Então quando você traz alguém de fora, traz um sangue novo, traz ideias. É muito comum que as empresas, né? Quando a pessoa está lá, não é que a pessoa é má profissional, não é isso. É que a pessoa está fazendo aquilo há tanto tempo de um jeito X que ela não consegue enxergar outra forma de fazer. E a pessoa de fora chega e fala, mas por que a gente faz isso desse jeito, né? Basicamente é isso. Sim. E eu tenho uma questão, quando eu não sei algo, a pessoa tá... Eu falo, eu preciso que você me convença para entender realmente se esse é o processo ideal, né? Por que eu faço assim, né? Isso. E o porquê eu tenho que fazer assim, né? Sim. Para entender realmente se tem uma possibilidade de mudanças ali, né? E quando, né, na ausência, né, da gestora que estava lá, ele me deu muita liberdade para poder conduzir a equipe da melhor forma possível e tirar essa questão de se era feito assim, tem que ser assim. Faça do seu jeito. Né? Eu atuo, Leonardo, há muitos anos como consultor organizacional, indo em empresas, mas não nessa área de gestão de pessoas, de RH, mas na área de gestão estratégica, né, de canais de distribuição. E é muito comum que o consultor, quando ele chega, né, ele vai ser, às vezes, odiado, as pessoas não vão com a cara dele, não sei o quê. Mas por quê? Porque um dos papéis da consultoria, e foi esse papel que você fez também, de certa forma, é repensar os processos, né? Falar, mas por que eu faço assim? Por que é desse jeito? Será que tem que ser desse jeito? E às vezes não é, né? É algo que as pessoas só estão fazendo porque todo mundo fez assim a vida inteira. Exato. A gente tinha uma questão de processos manuais, né? Então, tinha tecnologia ali do ponto, por exemplo,
Só que muitas vezes, por não entender por questão de parametrização de sistema, acabava optando fazer de forma manual. Sim. Então, esse foi assim, a minha principal mudança em relação de processos, e que eu vi o quê? Eu tentei entender a dor da equipe. Sim. O que os colaboradores estão passando. Exato. Então, qual que era a dor? Quantidade de demanda? Não, processos manuais. Né? Então, desde cortar olerite, sim, né? Sim. Que parece um absurdo, né? Mas ainda tem muita gente que faz, né? Sim, né? Você poder automatizar, questão, né? Sistema de ponto, né? Então, hoje eu atuo numa administradora de condomínio, né? Então não é igual era numa contabilidade, tem processos totalmente diferentes, muda bastante coisa, mas o resultado final acaba sendo basicamente o mesmo ali, né? As analistas que tem hoje, elas são, a gente fala que acaba sendo um RH generalista, porque a gente não acaba tendo recrutamento e seleção, mas é bem pouco, né? A gente não aplica muitos processos do RH, desenvolve mais a parte ali do DP. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, já que você falou disso, porque você passou brevemente por esse assunto e me interessou, porque que é a escala 5x2, né? Porque no sábado agora eu faço parte da BRH e a gente começou a gravar aqui no sábado nesse estúdio um podcast da BRH, não meu, não é o podcast mais que um, mas é um podcast da BRH. E a primeira entrevista que a gente fez foi com a diretora atual da BRH Regional Noroeste Paulista, a Jaciane, que é também diretora de RH do Grupo Savenhago. E ela veio falar, ela e mais uma pessoa que trabalha com ela, o Michel, vieram falar da escala 5x2, né, que está tendo uma votação, está tendo, né, para promulgar ou não a lei, mas que algumas empresas já vêm buscando colocar isso em prática. E o Savenhago é um grupo que já está colocando a escala 5x2 em prática. Não sei se é o caso, mas pelo que eu entendo da empresa na qual você trabalha, você também tem muita questão de escala, né, para lidar, porque vocês administram diversos condomínios diferentes, né? Então tem muito essa questão da escala, do trabalho 6x1, né? Sim, tem bastante gente que vem perguntando, mas já acabou, porque o ponto que a gente sempre acaba pegando ali, a gente acha que vai acabar o trabalho no domingo, vai acabar o trabalho no sábado. Então, questão de condomínios, a gente lida o quê? Com porteiro, pessoal da limpeza, né? E são funções que, para um condomínio, a gente pega um condomínio que tem ali, como posso, fugiu agora a palavra aqui, mas que tem 10 torres, né? Sim, condomínios grandes, sim. Condomínios que tem um fluxo maior, precisa de ter o porteiro. Hoje a escala para portaria ela é mais usada, é a 12x36, né? Sim. Mas a gente tem funcionários bem antigos, condomínios que acabam utilizando a escala 6x1, mas muitas vezes as pessoas elas estão ligadas a isso, achando, você vai descansar 2 dias dentro da semana, mas o seu domingo você vai continuar elaborando ele. Muito bom o ponto que você colocou, porque essa foi uma das coisas que eles esclareceram aqui. Eles esclareceram 2 coisas. Primeiro, não estou dizendo que as suas 2 folgas serão consecutivas, não é que você vai tirar sábado e domingo de folga, né? Pode ser que você trabalhe segunda e terça, folgue quarta, trabalhe quinta, sexta e sábado e folgue no domingo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eles colocaram, que é muito interessante, que você falou, é isso. Falou assim, não estamos acabando com o trabalho de domingo. Só que na escala, da forma como a gente organiza a escala, talvez você trabalhe até mais domingos do que você trabalhava antes, né? Porque você vai ter uma folga no meio da semana. Então, entender é o que eles falaram. Não é simplesmente, nós vamos trabalhar de quinta a sexta e fecha o resto e você não pode fazer isso com o supermercado, você não pode fazer isso com o prédio, com a portaria, não tem como fazer isso. Então, isso é importante esclarecer, né? Você vai ter 2 folgas, sim, mas pode ser em dias diferentes da semana, né? Não necessariamente num dia só, numa sequência, né? Sim, então, eu sempre falo que esse acaba sendo o ponto principal da dúvida que o pessoal tem, né? Sim. Porque, né, às vezes, o domingo ali o pessoal acaba pegando a escala, quem trabalha de segunda a sexta, tudo mais, acaba tendo aquela visão de final de semana em casa, sabe? Domingo, que é o sonho de todo mundo, né? Sábado e domingo vou ficar aqui, né? Então, um ponto,
para ser estudado realmente, é algo que muitos dizem que pode ser que não aprove, pode ser que não tem, porque pode também impactar na questão da carga horária. Carga horária, sim. Que é 44 horas semanais. Que essa não muda, né? Você continua tendo que trabalhar as 44 horas. Só que você vai redistribuir esses dias de forma diferente. Exatamente. Então, é até um ponto, porque hoje quem trabalha na 6x1 trabalha 7 horas e 20. Às vezes ela vai trabalhar 8h48. 8h48, exatamente. Então, a conta é essa, 8h48. Então, assim, até onde que tá valendo essa mudança, né? E é algo que acaba trazendo o quê? A internet de hoje, os dias As atuais. pessoas ficam todas doidas. Isso, já sobe uma notícia, porque começou, acho que o ano passado, que protocolaram uma PEC, alguma coisa assim. Uma PEC, sim. E aí, a partir daí, então, assim, é algo que demora muitos anos. Sim, tem muita votação para ser feita, você tem que ter um período de adaptação das empresas, tem uma série de coisas. O pessoal já fica muito, né? Como se tivesse, tem que fazer agora. Isso, não, já saiu ali, já apareceu no jornal, vindo alguma coisa, então o pessoal acaba ficando, né, bem aflorado, assim, em relação a isso. Agora, deixa eu tentar, nós já estamos por meio para lá da entrevista, então deixa eu tentar puxar um pouco para o assunto que a gente se propôs a colocar, porque você contou sua história aqui. Eu acabei fazendo uma pergunta do 5x2, mas você estava contando a sua história, sua atuação profissional hoje. E quando a gente estava conversando, discutimos alguns temas, né? Quais são os temas que a gente pode abordar e a sugestão ficou a história da gente falar como o que fazer quando a carreira acelera demais, né? E no meu entendimento, eu acho que é isso que a gente está falando aqui, é assim... Muitas vezes a empresa promove a pessoa, às vezes pelos motivos errados, não prepara essa pessoa, e essa pessoa que se coloca, ela teve uma ascensão profissional ainda, às vezes que ela não estava esperando para aquele momento, ela não estava preparada naquele momento para aquela ascensão profissional, mas ela é colocada nessa situação e a empresa ainda diz para ela, mas se não der certo eu não tenho como te voltar para trás não, você tem que se virar daqui para frente. Né? Então eu queria falar um pouco sobre isso, assim, como que é esse desafio de você ter uma oportunidade, né, como você teve tão novo, e sentir que não tem essa preparação total ainda, e como que você buscou essa preparação, como que deve estar buscando até hoje, né, esse desenvolvimento pessoal e profissional. No momento que eu tive o sim, né, que realmente mudei essas mudanças, né, então que eu deixei de ser coordenador, passei a ser, né, o gerente ali do departamento em si, estudar, né? Então, esse ano eu iniciei uma pós na Barão de Gestão de Pessoas. Legal. Né? Porque é o único caminho para a gente realmente conseguir aprimorar, ter conhecimento, né? Muitas coisas vêm mudando. Sim, questão de para fazer a gestão ali, para você entender as pessoas, entender a necessidade, né? Porque muitas vezes a questão não pode ser nem o profissional ali. Muitas vezes as pessoas têm seus problemas pessoais, né? Acontece coisas, né, familiar, alguma coisa do tipo. E às vezes o desenvolvimento dela não está acontecendo ali profissionalmente, é algo de fora. Né? Então, para entender todas as mudanças que vêm acontecendo. Eu coloco 2 pontos nisso que você falou aí, que hoje, né, às vezes a gente está ali fazendo as ações de motivação da equipe, treinamento da equipe, desenvolvimento da equipe, mas tem 2 fatores hoje, né, importantes que muitas vezes influenciam diretamente nisso. Primeiro, a questão da saúde mental, né? Muita gente, nós vemos uma sociedade que nos cobra coisas absurdas, cobra que a gente seja uma pessoa perfeita e com corpo perfeito e com tudo perfeito, e a pessoa não é e ela fica se sentindo, e a gente tem muita gente adoecida psicologicamente, né, mentalmente. E esse tem sido um grande desafio das empresas, né? Principalmente agora que tem a NR1, que de certa forma vai, né, não obrigar, mas orientar a empresa a cuidar da saúde mental das pessoas. Tem esse aspecto. E tem um outro aspecto, cara, que ele é econômico, social, mas que está tendo um impacto absurdo assim nas empresas, que é a história do endividamento das pessoas por causa de jogo. Eu acredito que pelo tipo de profissão que a sua empresa tem, vocês devem ter muito esse tipo de problema, provavelmente lá. E isso está se tornando um grande problema para as empresas, né? Porque ela tem que lidar com isso, né? Sim, muitas já aconteceu de funcionário chegar e falar, preciso pedir demissão porque eu tô devendo um agiota. Não, a gente achou que era brincadeira. Sim. Ele falou, não, ou eu pedia demissão ou eu não ia pagar ele.
E aí não sei o que vai acontecer. E aí, os meninos que fizeram atendimento com o funcionário, chegou lá assim, horrorizados, né? Sim. E o financeiro é algo que impacta muito, né? Então, se o nosso financeiro não está alinhado, a gente acaba também ficando atordoado, né? Sim. Então, às vezes tem problema de saúde na família, tem uma série de coisas. Sim, e as possibilidades que, igual atualmente o governo disponibilizou, que são os empréstimos do trabalhador, muitas pessoas acabam utilizando ali não da forma ideal que tem que utilizar, né? Então a gente acompanha, igual um funcionário que acaba tendo muita variável né? Hora extra, algum outro pagamento, tem lá uma margem para pegar 50 mil, né? Então pega 50 mil, sei lá, queima. 60, isso. Então muitas vezes, a gente vem passando por isso, né? Em relação a essa questão que você citou, em relação a esses empréstimos. Sim. Né? Isso tem sido um problema geral, viu? Assim, Leonardo, eu já conversei com diversos profissionais de RH de outras empresas aqui, de DP, e assim, quanto maior a empresa e quanto mais cargos operacionais ela tem, mais esse problema tem existido. Porque é o que você falou, a pessoa pega ali, ela pega um empréstimo consignado num banco, às vezes pega em 2, e aí às vezes no olerite dela ainda tem, às vezes, uma pensão alimentícia, tem um negócio... Chega no final do mês, ela não recebe nada, não tem o que receber. E ela ainda culpa a empresa por isso, né? Se desmotiva, mas ela não vê que foi ela que tomou essas decisões lá atrás, e isso tem sido um impacto gigantesco na gestão de pessoas, né? Sim, é o principal. Muita gente acaba tendo, né, hoje ali, tem a possibilidade de descontar, tem pessoas que têm adiantamento, então a gente desconta uma parte no adiantamento, desconta nas férias, e muitas vezes fica, mas a gente tem, mas eu não fiz esse empréstimo. Né? A pessoa esquece até disso, né? E acaba até esquecendo esse ponto. E um ponto que você citou, questão desses jogos, dessas bets, é algo que, a ilusão, né? Então é aquilo. Foi um assunto que a gente até comentei com o pessoal nessa semana, em relação a esses jogos. Porque aconteceu algo, né, um fato lá, e aí o pessoal falou, mas eu ganhei no Tigrinho R$300, paguei conta de luz. Então ainda tem isso, alguém comentou isso aqui. Aí a pessoa, às vezes, ela perdeu o mês inteiro, perdeu R$5.000, mas ela ganhou 300, ela acha que ela está ganhando. E aí falou, mas aí depois eu fui lá, joguei, perdi 1.000. Exatamente. E aí foi onde a gente entrou nesse assunto, né? Porque realmente, a vida, na verdade, é assim, a gente vai ganhar. Sim. Mas em algum momento a gente acaba perdendo. Sim, não. Seja financeiro, seja financeiro, seja na vida, né, pessoal mesmo, né? A gente, momentos que a gente tá... Não, e esses jogos são feitos pra gente perder, cara. Mas esses jogos, exato. Ninguém vai desenvolver uma plataforma que vai só dar dinheiro. Só dar dinheiro para as pessoas. Não existe. Agora deixa eu puxar, já estamos mais na reta final aqui, deixa eu puxar então para isso que nós colocamos no nosso título, que você teve uma ascensão profissional rápida, né? Você rapidamente sai ali de auxiliar para um analista, de um analista para um coordenador para assumir realmente uma gestão, porque a outra pessoa acaba saindo e você tem essa ascensão rápida. E aí a pergunta é, né, o que fazer quando a gente tem uma ascensão tão rápida e não está tão preparado assim? Qual que é o recado que você deixa para aquela pessoa que está passando por esse momento de ser reconhecido no seu... por sua competência, então ele é promovido, mas às vezes fica perdido. Você chega lá e fala, tá, gente, o que eu faço aqui agora, né? Não, o principal que eu, no momento assim, eu pensei nos pontos negativos que eu poderia encontrar. Certo. Né, que é o quê? Eu, 24 anos, as pessoas muitas vezes não veem uma pessoa de 24 anos para liderar uma equipe, Sim. né? Então, existe um preconceito com a juventude também. Existe. E muitas vezes não está errado, porque a gente tem essa visão que o quê? A pessoa é mais velha, ela tem mais conhecimento, sim, né? Perfeito. Só que, então, foi por esse lado. Eu falei, como que eu vou enfrentar uma pessoa de 32 anos, por exemplo, que está lá há 10 anos, né? Como que eu vou impor o respeito, né? Como eu me posiciono, né?
Isso, como eu vou me posicionar, né? Como eu vou mostrar realmente que eu estou aqui, né? A minha função. Então, eu primeiro tentei pegar esses pontos negativos que eu poderia encontrar, Sim. né? Para poder me fortalecer, para poder trazer o aprendizado, Se né? preparar para isso. Para poder me preparar. Então, o ponto principal ali, né? Quando eu vi que realmente, eu falei, opa, mudou, né? Mudou Então, não em outro só... patamar aqui agora. Mudou não só na carteira, mudou... Foi justamente isso. Tá lado a lado das pessoas, né? Da equipe em si. Justamente não me colocar acima delas. Perfeito. Ou me colocar igual. Gente, né? Todo mundo andar junto, todo mundo seguir ali, tá numa roda, né? Você falou uma frase lá atrás, muito interessante, porque eu já vi isso acontecer demais. Que é o que você falou assim, às vezes colocam na posição de liderança, de ser responsável por uma equipe, o bom operador, né? Aquele cara que é o bom, né? Então, você não tem um bom líder, mas você tem. E para mim isso é traduzido, eu já ouvi isso diversas vezes, isso é traduzido numa frase que a gente ouve dessa pessoa, que é assim: esse povo que trabalha aqui não sabe trabalhar, eu queria que todo mundo fosse igual eu, porque se fosse todo mundo igual a mim, eu falo, não, você não entendeu o que é ser líder. Ser líder é exatamente você entender que cada pessoa é diferente, com vivências diferentes, com experiências diferentes, e você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que eles. Você tinha alguma característica que fez você se destacar e você tem que pegar essa característica, trabalhar ela, mas você tem que olhar para todas as suas características negativas também e trabalhar essas características negativas. O grupo sempre será melhor do que uma pessoa só, né? E muitas vezes a pessoa que é promovida, eu não estou ocupando a pessoa, ela é promovida pela empresa sem o devido preparo, ela acha isso, né? Que todo mundo tem que ser igual a ela, né? Foi também o que eu cheguei a citar. Muitas vezes a gente acha, porque eu aprendo assim, 2 cliques e já tá tudo certo. O outro não vai aprender em 2. Muitas vezes ele vai precisar de 4, 5, 6, né? Vai ter que fazer 2, 3 vezes. Isso, 2, 3. E faz parte, a questão do aprendizado, ele tem essa diferença. E as pessoas também, né, têm que entender que não, todo mundo foi igual ao Leonardo, tem 6 pessoas, mas se tivesse 3 igual ao Leonardo, não precisava. Não, eu já ouvi isso demais de líderes recém-promovidos, né, chefes, achando que ele sozinho é melhor do que todo mundo, sabe? Às vezes não, é um ponto bem negativo em relação quando a gente tem uma gestão que ela centraliza as informações nela, ela muitas vezes não sente confiança de passar para o seu liderado ali, mas a questão muitas vezes não é a confiança, né? É como eu vou explicar, como eu vou passar, qual vai ser essa transição. Entender o quê? Como que é delegar, né? Delegar é a coisa mais difícil que tem. Entender o time ali de aprendizado do seu subordinado naquela questão. Porque é diferente. É diferente. Não, eu já vi muito assim também, o líder, a pessoa que é promovida, que ela vai, como você disse, centralizando tudo, e ela não deixa as outras pessoas fazerem as coisas. E aí ela fala, não, mas é porque a pessoa não sabe, vai ter que fazer de novo, então eu prefiro eu mesmo fazer. Não, não é esse o seu papel, né? E se você estiver concentralizando todas as coisas com você, nunca que essa equipe vai desenvolver e você sempre vai estar preso naquilo ali e você não vai exercer seu papel de líder. Mas é difícil, né, virar essa teclinha na cabeça, né? Sim. Atualmente eu estou no momento que eu peguei algumas... para executar, né? Sim. Porque eu tive problema de funcionário saindo, que começou a falar, porque a demanda tal, eu falei, pera, deixa eu entender, deixa eu viver aqui o momento. Precisa saber fazer, né? Para saber realmente o que eu posso melhorar. Sim. Né? Onde está essa mudança, porque questão para contratar, muitas vezes contratava, passava nem um mês, não gostei, mas... Perfeito. Onde está sendo o erro aí, né? Então, eu estou um pouco na execução ali para justamente isso, porque eu fiquei um ano e meio, né, trabalhando mudanças, mas ainda tem coisas que a gente pode, né? Com certeza. Né? E é importante, né, Leonardo, às vezes quando a gente é promovido a um determinado espaço dentro da empresa,
você era um bom operador de uma parte daquilo que era feito. Então você conhece uma parte daquilo que era feito, porque em um setor você vai ter cada pessoa fazendo uma coisa. Quando você vem para a liderança, é importante também que você aprenda essas outras coisas aqui, que muitas vezes você só sabe por alto, mas você nunca aprofundou. Então, e também aprender isso profundamente também é importante para você como líder, porque depois que você passou por todas essas áreas e conheceu todas elas, você tem muito mais capacidade de liderança, né? Você sabe do que você está falando. Sim, e muitas vezes é a questão que eu falei, deixa eu entender os processos, para quê? Para não parar na forma que há 1 ano e meio atrás eu implementei, sim, achar que aquilo ali tem que ficar por mais 5, 10 anos. O mundo muda muito rápido hoje, né? Aonde pode melhorar? Às vezes, há 1 ano e meio atrás eu tinha uma visão, hoje eu já tenho outra. 1 ano e meio atrás não existia IA, hoje existe IA mudando tudo. Exato. Não, aquele é um ponto, é um assunto que vai ficar por mais um bom tempo aí para a gente poder falar. Justamente isso. A IA é uma mudança brutal, né? Totalmente. Para tudo assim, que é processo, IDP, muito processo, a IA é um impacto gigante, né? Tá vendo? A gente tem cartão de ponto manual tentando desenvolver um processo através da IA para ela apurar para nós. Sim. Porque é difícil, né? Apurar. Vocês têm quantos colaboradores hoje? Atualmente dá em torno de uns 500 a 400. Né? Então apurar na mão 500 cartões de ponto. Não, mas aí a gente distribui ali por CNPJ dos condomínios, né? Sim, então atualmente a gente tem em torno de uns 130, 150 condomínios e aí os funcionários são divididos entre eles. Então tem condomínio que tem o ponto online, né? Sim. Outros acabam... e alguns acabam tendo... Às vezes é um funcionário só, né? Às vezes o custo, que a gente já entra naquela parte ali de condomínio, o custo daquele funcionário, ele é distribuído por quem? Ele é distribuído pelos moradores. Sim. Então, às vezes o custo que a gente vai ter ali com manutenção do ponto, um relógio de ponto, acaba não hoje valendo a tem pena, umas ferramentas legais via celular, né? Tem algumas coisas interessantes. Acaba reduzindo aquele custo que tinha antigamente. Leonardo, 1 hora que nós estamos falando já. Não é rápido? Então eu queria que você deixar aberto para você encerrar, para você fazer os comentários que você quiser, depois eu encerro aqui. Mas antes mesmo, né, de você encerrar aí, eu quero te agradecer muito. Eu gosto muito de trazer pessoas mais novas também, porque às vezes a gente acha que só tem valor quem tem muita experiência. Não, eu acho que todos os profissionais, sejam aqueles que estão entrando no mercado, estão no meio da carreira, estão mais para frente da carreira, nos fazem aprender muita coisa, né? Eu acho que a sua história é legal, porque a gente tem que lembrar, muita gente acha que é assim, para todo mundo a vida sai do ensino médio, vai para a faculdade e faz um vestibular e estuda e a família... Não, e não é, né? O mundo é cheio de histórias diferentes, às vezes você tem que trabalhar cedo, que não é uma coisa tão mais comum atualmente, era muito mais comum nas gerações anteriores, não é tão comum. Então é legal ouvir essas histórias diferentes, exatamente porque isso mostra aquilo que a gente quer aprender aqui, que cada carreira tem um caminho. Mas vou deixar você se despedir, comentar e depois eu fecho. Não, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, da gente fazer esse bate-papo. E o principal, assim, que foi da minha vida, a questão familiar, né? Sim. Então, assim, ter a minha mãe, que é meu apoio, né? Ela é meu ponto de referência profissional, né? Não é só porque é minha mãe e tudo mais, mas ela que realmente... Ela nos passa uma ética profissional, né? Os pais, né, cara? Mas a questão dela ter vivido o que eu vivi, em questão de departamento pessoal ali, então ela me ensinou bastante, né? Sim. Não só na vida materna, né? Mas na vida profissional, então o conhecimento. Então é aquilo, quando a gente tem a família por perto, a gente tem amigos, né? A gente tem a vontade de aprender, de viver algo diferente, quando a gente está determinado a algo, né? Sim, com certeza. A gente a vida ela acaba mostrando para nós, né? Não vai ser mais fácil, vai ser muito mais difícil, mas a gente acaba tendo outras opções, outros olhares, né? Igual você citou aí, a gente sai ensino médio, faculdade, e agora? Né?
Então, a forma, né, que eu acabei sendo criado ali, né, vamos dizer, o termo antigo, né? A gente trabalha, estuda, estuda e vai seguindo, né? Eu não queria. Sim. Mas não era o que eu queria. Eu queria o quê? Jogar o meu vôlei e fazer... E se eu não tivesse, vamos dizer, respeitado, né, a determinação, a forma de criação da minha mãe, né? Então é algo que a gente precisa, né, ter. Eu até vi esses dias um podcast, estava acompanhando, onde uma recrutadora fala, numa entrevista que ela queria já mudar. Pergunta para o entrevistado, como que é a sua relação familiar, né? Porque muitas vezes a gente tem uma pessoa que não respeita o pai e mãe, pode ter certeza que esse profissional não vai respeitar. Sim, mas você sabe que isso, por que eu gosto de começar a entrevista aqui pedindo para as pessoas contar a história? Porque se eu chego aqui, converso com você e você fala de o que você faz hoje, quem está assistindo pode falar assim, mas para ele é fácil, ele deu sorte, as coisas aconteceram. Pô, o cara, a idade que ele tem já tá nessa posição, ele deu sorte. E não, né, cara, a história vai nos mostrando, e isso que você falou é perfeito, porque assim, uma das coisas que a nossa família nos ensina é essa ética, essa moral, né, esse posicionamento frente ao trabalho, à vida, à sociedade, né, a tudo. Tanto que foi um dos temas que você propôs, né? Você propôs falar disso também, né? Da importância da família na carreira. A gente que foi pro outro lado, mas também é um tema muito interessante de se observar, né? Porque não é assim, você pode até vir de uma família menos estruturada e que teve alguns problemas e ser um ótimo profissional. Mas é inegável que vir de um espaço estruturado, em que as pessoas te suportam, te apoiam, te orientam, te encaminham, vai facilitar muito esse processo, né? Então é isso, Leonardo, quero te agradecer muito, cara, muito mesmo por estar aqui num sábado à tarde. E, gente, o podcast Somos Mais Que Um, ele tem esse objetivo de discutir esses caminhos, essas carreiras, essas trilhas. O episódio do Leonardo vai estar completo nas nossas redes sociais, também completo completo no YouTube, completo também no Spotify, e nas redes sociais nós vamos ter os cortes, né, do episódio do Leonardo, falando desses pontos principais que a gente discutiu. Leonardo, muito obrigado, cara, por ter vindo, e até o nosso próximo encontro.